Começando mais um TOCast, o podcast da Toca Pet Escola, onde convidamos especialistas de algum tema da área pet para compartilhar seu conhecimento e experiências. Hoje eu tenho aqui uma fera, mas antes de eu apresentá-la, quero falar sobre a Toca Pet Escola, que é a idealizadora desse programa. Então, se você gosta desse conteúdo que nós trabalhamos aqui em cima dele, compartilhe, siga nosso canal e dê um like na nossa página, ok? Hoje eu tenho aqui o prazer de ter a fera, que é a Júlia Torello. Seja bem-vinda! Nada, eu que agradeço o convite de vocês aqui para participar. Muito legal, nós estamos ensaiando essa entrevista faz um tempo já e hoje aí. deu certo, muito Que bom. A Júlia, ela é médica veterinária, especialista em medicina felina e também sabe muita coisa sobre alimentação de gatos. Isso que vai ser a nossa base, a nossa conversa de hoje. É isso aí. Uma curiosidade que eu tenho é saber como começou esse interesse seu pela alimentação felina. Na verdade, assim, o meu interesse mesmo, né, eu sempre fui uma gateira. Que legal. Nasci gateira, sou gateira até hoje, até tenho cachorro, mas a raiz é gateira. Sei. E muito assim, né, desde que eu sou pequena, eu vejo muito essa questão sobre a alimentação do gato, porque as pessoas não têm tanto conhecimento, né? Antigamente era muito mais comum o foco na indústria, né, e na alimentação de cães. Sim, com certeza. Então a né? gente começou a ver uma demanda muito grande, muitas dúvidas em relação a isso. Então, e como eu tenho um gatil, né? Eu tenho um gatil também de ragdoll. Que legal. Então, eu comecei a perceber o quão era importante a gente ter uma alimentação de qualidade para os gatos, né? Então, realmente foi por conta disso que eu acabei tendo esse interesse. Eu estudo bastante sobre o assunto. Que legal. Porque a gente sabe que, como pra gente também, a alimentação é a base de tudo, né? Sim. Uma das principais funções desse podcast é esclarecer dúvidas e levar informação de qualidade. Então, a primeira pergunta já. Qual a diferença entre a alimentação de cães e gatos? Essa é a maior dúvida das pessoas, né? Muita gente me pergunta, mas eu não posso dar a minha ração de cachorro pro gato, né? Qual que é a diferença? Porque acha que é pet, né? Primeiro que as pessoas já acham que o gato é um pequeno cão. Né? O que é totalmente equivocado. E ração é ração, né? E ração é ração, é tudo bolinha, qual que é a diferença, né? Não posso dar a mesma. Então, não, é totalmente diferente. Eles são espécies diferentes, eles têm origem diferente e têm totalmente funções fisiológicas também, né? No sistema digestório diferente. Então, primeiro que a gente tem que pensar, eu sempre falo que quando a gente quer entender um pouco de alimentação, a gente tem que pensar na origem dos animais, né? Nos ancestrais deles. Então, os gatos são felinos, né? E os cachorros são canídeos. E o que acontece? Na natureza, os felinos, eles são carnívoros estritos. Então, o que significa? A base da alimentação deles é carne. Sim. Já os cães, que são os canídeos, eles são onívoros. Então, eles comem carne e carboidrato em proporções bem maiores de carboidrato do que os gatos. Entendi. Então, os gatos, eles até consomem uma quantidade de carboidrato, né? Se você pensar na natureza. E o que acontece? Os gatos, eles são muito próximos, muito mais próximos dos seus ancestrais, felinos selvagens, do que os cães. Os cães são domesticados há muito mais tempo, há muito mais anos. Então, eles já tiveram também toda uma adaptação metabólica, né, fisiológica para ter essa, né, enfim, a digestão que se tem dos alimentos que se dão hoje em dia para eles. Os gatos não, eles ainda são muito parecidos com os ancestrais. Então, eles são carnívoros. Então, o que você vai pensar? Eu falo, imagina um Discovery Channel, né? Sim. Então, você tá lá no Animal Planet. E aí, você vai ver o quê? Um felino, o que ele come? Ele come um animal. Você não vê um felino comendo grama, pastando ou comendo qualquer tipo né, enfim, de vegetal. Não, você vê ele comendo um animal, ele vai comer aquela presa inteira. Só que normalmente essas presas, elas são herbívoras. Então ele vai comer uma quantidade de carboidrato, só que aquele carboidrato tá dentro das vísceras daquele animal e ela já tá pré-digerida. Então eles não têm essa capacidade, os felinos, de digerir o carboidrato puro, né? Então essa é a principal diferença. Então se você dá uma ração de cão, ela vai ter uma quantidade de carboidrato muito grande. E aí o gato, ele não vai ter essa capacidade de digerir adequadamente esse carboidrato e vai gerar problemas para ele. Principalmente o que a gente mais vê, né, é a questão de engordar mesmo, porque eles não precisam, não tem essa necessidade metabólica, fisiológica de uma quantidade tão grande de carboidrato. E vai faltar proteína, porque a dieta deles tem que ter muito mais proteína do que uma dieta de cachorro. Que interessante. Já começou a aula aqui. Exatamente. Já começou, muito bom. Então, quer dizer que o organismo do gato, ele requer muito mais proteína. Muito mais proteína, a quantidade é muito maior. Então a ração do gato já é
balanceada para esse gato tipo, vai ter né? pelo menos, no mínimo, umas 30% de proteína, enquanto a ração de um cão aí pode variar entre 15% e 20%. Então é uma quantidade muito, muito maior. Sim. Então eles realmente têm que ter uma quantidade de proteína bem grande. E o organismo do gato, então, ele até consegue quebrar, metabolizar o carboidrato, porém é mais Mas é um trabalhoso, tipo, né? e alguns tipos de carboidrato, né? Então, por exemplo, às vezes também a gente vê muita ração hoje em dia colocando alguns tipos de carboidrato para gato, né? Sim. Que eles não conseguem, assim, às vezes até digerir. Por isso que existe, hoje em dia, aquelas rações que são muito mais famosas, que são as grain-free, né? Que são 100 grãos. Então, porque os grãos em si, como milho, arroz, trigo, é um carboidrato, na verdade, bem complexo, que é difícil deles digerirem. Então, normalmente a gente prefere, hoje em dia, as rações que têm mais vegetais como fonte de carboidrato. Você vê, tem cenoura, Sim. tem alguns tipos de frutas e tal, do que esses carboidratos mais complexos aí, como trigo, milho, soja, soja não que seja uma proteína, mas enfim, alguns tipos de carbo que são mais complexos. Que legal. Agregando conhecimento. É isso aí. Sobre aquele mito de alimentação seca versus alimentação úmida para gatos. Isso também é uma coisa que antigamente você achava maravilhoso, né? Por que todo mundo queria ter gato? Porque o gato é um ser, né, prático. Então, pouco mais independente. Um pouco mais independente. Você põe aquela comida ali seca e ele vai comendo ao longo do dia. Então, se começou a alimentar gato só com comida seca. Uhum. Só que o que acontece? A gente volta para aquela mesma história dos gatos terem uma origem mais próxima dos seus ancestrais. Então, quando você vê os felinos selvagens, eles têm uma origem desértica. Então, o que significa? Eles foram criados e adaptados em ambiente com muita escassez de água. Então, eles não estão acostumados a beber tanta água quanto o cão. Então, o organismo deles não tem essa necessidade, esse centro de sede, essa eles necessidade. Não procuram muita água, né? Você nunca vai ver um gato ali na tigela de água se fartando como você vê um cachorro. Ele bebe água quando ele tá com muita sede por extrema necessidade. Então, o que acontece? Eles têm uma capacidade também de concentrar a urina muito grande. Então, é uma adaptação fisiológica que ele teve para viver nesses meios desérticos. Entendi. Então, se você alimenta esse gato só com comida seca, essa comida tem muito menos água, vai ter mais ou menos 10% de umidade, contra uma comida úmida, né, um sachê, um enlatado, que vai ter 70% de umidade. Então ele já tá comendo essa comida seca e ele não vai beber água. Se você dá comida para um cachorro, ele vai comer aquela comida seca, né, igual a gente come sucrilhos, morre de sede, vai lá e toma água. Então não tem tanta importância. E eles ainda nem têm esse problema dessa adaptação. E os gatos não, eles não vão beber tanta água. Então o que vai acontecer? A urina que já tem essa capacidade de concentração maior, por isso gato tem problema urinário. Não, quem faz os gatos terem problema urinário somos nós, que só damos ração seca para eles. Sim. Então, na verdade, eles acabam que eles não conseguem, essa urina fica muito concentrada e você acaba precipitando cristais e vai se formando cálculos, e a gente tem todos esses problemas que falam, gato tem obstrução urinária, tem cálculo, mas na verdade é por conta disso. Ficou claro. Então a importância é essa. Então o que é importante? É muito importante hoje em dia que os gatos voltem a comer comida úmida, tá? Então assim, no mundo ideal seria que os gatos só comessem comida úmida. Porque se você conectar a questão dos ancestrais, exatamente, a alimentação deles eram outros animais. Eles comiam aquele animal, o felino ele ia lá e comia um camundongo. Um camundongo é exatamente como se fosse uma lata de comida, só que toda triturada, entendeu? Sim. Então eles comiam tudo aquilo tinha 70% de umidade. Com né? certeza. E hoje em dia a comida que eles comem tem simplesmente 10%. Então ele não tinha necessidade, ele já estava ingerindo água através da comida. Então é isso que a gente tem que fazer hoje, dar comida para eles. E eles gostam daquela comida que é úmida, é palatável para eles, ao mesmo tempo eles estão ingerindo água através da alimentação. Interessante porque gera uma desidratação no gato, né? Exatamente, uma desidratação e o organismo deles realmente não está adaptado. Então você vai ter um monte de problemas, né, que você vai ter em consequência disso. E, por exemplo, até a obesidade é uma consequência deles comerem muita comida seca. Por quê? Porque, na verdade, a comida seca, ela tem realmente mais carboidrato, tá, do que uma comida úmida. Proporcionalmente, porque para ficar daquela aparência e tudo mais, eles acabam colocando um pouco mais de carbo na comida. E também eles comem mais. Porque imagina você, um prato de sucrilhos com leite.
Eu sempre dou essa Sim. comparação. Você tá ali, come aquela quantidade, vai te estufar muito mais do que um prato de sucrilhos sem leite. Então, aquilo gera uma sensação de saciedade maior. Então, quando eles comem a comida úmida, eles vão ter uma sensação de satisfação muito maior do que se eles comem uma comida seca. E a comida seca, ela tem uma coisa um pouco viciante pro gato. Ele vai lá e aquele croque-croque, Sim. ele vai comendo, aquilo vai ficando à vontade. Então, ele passa o dia inteiro entediado, né? Porque tem isso também das pessoas acharem que os gatos podem ficar em casa sozinhos e não tem problema nenhum com tudo aquela bem, comida né? à vontade, sem nada pra fazer. Eles passam um dia inteiro e vão lá e comem um pouquinho, comem um pouquinho, comem um pouquinho aquela comida e acabam bebendo pouca água, então eles se enchem muito mais da comida seca e Sim. acabam engordando também. E também não faz as atividades, né? Exato, ainda tem isso, né? Hoje em dia, o que se faz muito? Eu vou ser bem sincero, Diego, eu não sou contra a alimentação seca, tá? Porque, por exemplo, eu mesma que tenho, né, o meu gatil, quando eu entrego os gatinhos, eu falo para as pessoas, eu entendo a questão de você precisar, da praticidade de você poder fornecer uma comida seca. Porque, o que acontece? A comida úmida, a validade dela é muito menor. A partir do momento que você abre aquela embalagem de Sim. sachê ou aquela latinha, ela vai ficar lá, ainda mais na temperatura que a gente vive aqui no Brasil, daqui a uma hora aquilo vai começar a estragar. Então, você realmente, a comida seca, ela tem uma durabilidade maior. E com a rotina Com que a gente certeza. tem hoje, você sai de manhã, à noite, ou às vezes, né, enfim, nem dorme em casa, Acelerado. é difícil, às vezes, você poder alimentar com uma comida úmida, né, com a mesma frequência que você teria Sim. que deixar, disponibilizar uma comida seca. Então, o que eu falo? Se você não consegue dar só comida úmida, porque realmente é difícil, mas não teria problema você, por exemplo, dar comida úmida 2 vezes por dia e não dar comida seca. Mas, se você quiser, faz um mix, entendeu? Deixa a comida, né, aquela comida seca. Claro. Deixa uma quantidade de comida seca que você vai ter que controlar também, não é à vontade. E aí, 2 vezes por dia, você oferece um alimento úmido para esse gato, entendeu? Então, de manhã e à noite, você vai pegar. É importante que você contabilize a quantidade de calorias e a quantidade de comida que você vai dar. E você vai oferecer a comida seca e a comida úmida. E aí, você vai deixar a comida seca à vontade, para não ter perigo dele passar fome, né? Que é o maior medo das pessoas deixarem os bichos sem verdade. comerem. Mas você vai estar oferecendo o que ele precisa, que é a água dentro do alimento. Poxa, informações É, super úteis é. pra quem tem gatos, pra quem gosta de exato, gatos, pra é. quem pretende Porque, ter um gato. e ainda tinha muito isso. O que acontecia no Brasil, antigamente só existia, por exemplo, aquela marca da Whiskas para comida de gatos, Sim. né? Então aquele sachê da Whiskas, se criou um mito que aquilo era cheio de gordura e na verdade não era gordura, né? Eles têm tipo um gel que fica em cima da comida, não Até é pra gordura. conservar. Para conservar e é para manter a umidade, então não é mais gordurosa. E aí eles achavam que, enfim, era um tipo de alimento ruim, então não se dava, se preferia optar por rações super premium secas. E o custo é muito caro. O que eu acho que mais pega na população para não oferecer, nem é porque os tutores de gato, eles são bem fanáticos e bem cuidadosos com os gatos. Mas eu acho que o que mais pega para eles é a questão do custo. Se você for manter um gato com uma alimentação 100% úmida industrializada, o seu custo vai ser muito maior do que você dar uma ração super premium seca. Entendi. Então, sendo que nos Estados Unidos, na Europa, que já é normal, já é muito difundido isso de dar alimento úmido para os gatos, o custo é muito menor. Então, aqui no Brasil pega muito isso. Eu vejo isso muito com os tutores do gatil. Eles falam, nossa, mas se eu for dar sachê, tipo, para um gato adulto, sei lá, seriam uns 5 sachês por dia. Caramba. E um sachê que vem, sei lá, 80 gramas, hoje em dia um sachê, se você for comprar de uma qualidade boa, você vai pagar aí 8, 9, 10 reais, entendeu? Sai caro mesmo. Caro, entendeu? Aí é por isso por isso que entrou essa questão da alimentação natural, que é o que hoje em dia tá em alta, assim, sabe? Claro, imagina. Uhum. Realmente o bolso que ele, às vezes, ele limita Ele muito a pesa, alimentação. claro. E me diga uma coisa, o que você considera como alimentação saudável para gatos? Então, aí entrou muito nisso dessa questão da alimentação natural. A alimentação saudável ideal para mim de um gato hoje seria uma alimentação 100% úmida. Poderia ser industrializada, né? E assim, eu sempre digo para as pessoas, né, muitos veterinários não entendem isso, eu ainda sou a favor de você dar comida 100% úmida, que seja de uma marca que você não considera tão boa, né? Eu não vou citar marcas aqui, Sim. do que você dar uma seca 100% uma seca que é super premium. Entendi. É para eles ainda mais benéfico comer o que você considera que é errado, na verdade é uma alimentação muito boa, mesmo essas que a gente acha que não são, do que comer uma alimentação 100% seca. Só que pela praticidade foi o que eu te falei, a gente usa um mix aí. Mas a alimentação natural que a gente fala hoje em dia, que ficou muito em alta, né? Que as pessoas querem, né? Hoje em dia procuram muito isso. Eu tenho uma alimentação tão saudável, como tudo
fresco, legumes, frutas, carnes, e quero oferecer isso para os meus bichos Sim. também. É muito interessante. Então, para os gatos, ainda mais, porque eles têm essa questão de precisar da umidade da comida. Só que o que acontece? É um erro pensar que você vai chegar em casa, cortar uns... Porque ainda... é carnívoro, né? Aí a pessoa Sim. lê ali no Google, gato é carnívoro, eu vou dar o quê? Carne. Aí a pessoa vai lá, compra patinho moído e quer dar aquilo pro gato comer. Só que aquilo vai faltar muito nutriente, porque como eu disse no começo, eles comem uma presa inteira. Então eles precisam de músculo, eles precisam das vísceras, dentro das vísceras tem macro e micronutrientes. Que legal. Pra eles precisam dos ossos, porque tem cálcio. Então eles comem tudo aquilo. Então tudo que tem dentro daquela presa faz parte do que eles precisam comer. Então não é só o músculo, não é só a carne. Então quando você vai fazer uma alimentação natural, ela tem que ser balanceada. Então ela vai músculo, ela vai vísceras, ela vai um pouco de carboidrato, que às vezes é um pouco de legumes que tem menos carbo, como cenoura, chuchu, vagem, alguma coisa assim. E ainda vai um pré-mix de minerais. Sim. Se você for alimentar esse gato 100% com uma alimentação natural. Claro, se você de repente quiser mesclar uma alimentação natural com uma ração super premium, que é o que eu faço hoje em dia, eu ao invés dos meus gatos, ao invés de dar sachês comerciais ou latas comerciais, eu preparo uma dieta que foi formulada por uma nutróloga. E aí eu dou essa comida natural para os gatos, que eu cozinho, congelo, deixo lá e todos os dias eles comem 2 vezes ao dia essa alimentação. Isso é uma pergunta que eu ia fazer. Na sua criação de gatos, então você também utiliza da alimentação natural. Utilizo e eu indico muito para os meus tutores, né, para os meus clientes, que eles usem também alimentação natural. Mas eu sempre falo, eu entendo que na correria do dia a dia, muitas pessoas não vão ter essa oportunidade, ou não tem tempo, ou não querem cozinhar, e tá tudo bem. Com certeza. Então optem por dar alimento úmido que seja enlatado. Por mais que de repente o seu custo final seja maior, os benefícios estão excelentes, tá top, não também tem problema. Balanceado, sim, né? Até às vezes mais balanceado do que a pessoa querer fazer um caseiro, entendeu? Sim. Porque a pessoa às vezes quer fazer um caseiro e esquece que você tem balanço de cálcio, fósforo. Então você tem. Aquilo tem que ser formulado por um nutrólogo, não é uma receitinha que você pega na internet. Entendeu? Sim, não pode ser da sua cabeça, né? Vou fazer uma alquimia aqui. A vovozinha mandou uma receitinha, não. Então você tem que passar com um nutrólogo e ele vai formular para o seu gatinho exatamente uma dieta para você fazer, se você quiser fazer uma alimentação natural. Muito interessante. E essa questão de alimentação, é possível deixar o dia inteiro à vontade pro gato ou dar em porções? Também tem em horários? Isso. Antigamente tinha esse mito de você falar, não, o gato pode ficar com a comida à vontade, não tem problema. Não é que não possa, pode. Só que o à vontade, a gente tem que entender que ele, como qualquer ser, tem uma quantidade calórica, o metabolismo dele, que ele precisa durante o dia. E não significa que o gato é um ser regulado e só vai comer aquilo. Não, depende do gato, entendeu? Depende se ele é mais guloso, menos guloso. Se ele tem atividades para fazer ao longo do dia, porque foi o que eu disse, não adianta você deixar o gato em casa com água e comida e caixa de areia e trabalhar e achar que ele tá... Não, ele tá ótimo em casa. Não, ele não tá, entendeu? Ele, ele se sente sozinho, ele não tem o que fazer, ele tem tédio. E muitas vezes o tédio ele vai fazer o quê? Comer. Né? Como qualquer pessoa que tem ali um pote de comida. Então, é legal se você for deixar a comida à vontade, que você controle. Então, 80, você vai lá na embalagem, 80 gramas por dia que esse gato tem que comer. 80 gramas que você vai deixar lá. De repente, você põe 40 de manhã e põe 40 à noite. Os gatos podem sim comer em horários pré-determinados. Isso, na verdade, é um mito. Só que as pessoas, por praticidade, querem deixar a comida à vontade. Sim. Porque os gatos não são tão desesperados quanto os cães. O cão, se ele tem que comer 100 gramas de comida, você põe 100 gramas, ele vai comer aquelas 100 gramas lá e o resto do dia ele vai passar fome, né? Porque ele não vai passar fome, mas ele não vai mais ter comida para comer, porque ele não sabe se controlar como o gato, né? Então, o gato, na natureza, ele faz isso. Ele caça a presa, ele come ali, depois, às vezes, ele deixa meio enterrado e ao longo, depois, ele vai, come mais um pouquinho. Porque o que acontece? É a mesma coisa. Volta para aquela coisa do Animal Planet. Eles são caçadores. Sim, então eles precisam totalmente, caçar. né? Quando você come muito, o que acontece? Você caça? Não. Você passa mal. Então vai comer uma feijoada e sair correndo para fazer alguma coisa para fugir, né, de um predador ou para caçar, né? Sem chance. Então eles não estufam. Esse é o princípio. Eles não vão se entupir de comida porque eles estão sempre naquela luta e fuga. Isso é instintivo. Por mais que ele morde dentro da sua casa bonitinho, não vai passar nada, o instinto tá lá. Claro. Então ele não estufa, ele não come muito, ele vai comendo aos pouquinhos exatamente para ter esse negócio de não estar passando mal de comida. E o cachorro não. O cachorro ele anda em manada, né, o canídeo, né, na natureza. Então ele não tem tanto isso de precisar
esse desespero por caçar e tal. Eu até já li que o cão, na verdade, ele come muito porque ele não sabe a próxima vez que ele vai comer. Exatamente. Então ele quer comer tudo naquele momento. Exato. E o gato, ele sabe, o instinto dele de luta e fuga é muito maior, então ele não vai comer muito. Super interessante. E uma curiosidade, já pegando o gancho desse tema, por que os gatos, eles enterram o alimento? Então, tem isso também. Todo mundo fala, ele enterrou o alimento porque o alimento tá com gosto de cara de cocô, né? Porque o gato, quando vai na liteira, ele faz o xixi, faz o cocô e enterra. Sim. E muitas vezes as pessoas me não, eu pus um sachê super saboroso, lá o gato comeu um pouquinho e depois enterrou. Acho que ele não gostou. Não, é a mesma coisa da natureza. Eles comem, na natureza eles caçaram aquela presa, só que se eles não comeram tudo, eles precisam fazer o quê? Enterrar, porque se eles deixam aí, eles primeiro que vai vir outro bicho e comer a comida deles. Ou fica vestígio de que eles passaram por ali. Entendeu? Então é um vestígio de que para outras, porque eles também são predados, né, por outros maiores. Exatamente. Então fica aquele vestígio, então eles enterram para cobrir que aquilo e ninguém comer e ninguém saber que eles passaram por aqui. A mesma coisa com as fezes e o xixi, né? Eles cobrem para esconder o rastro deles, né? Então, na verdade, não é que ele não gostou da comida, ele simplesmente está ali pondo um pouquinho para mais tarde. Que legal, controlado, né? Inteligente. Exato, exatamente. E quais doenças dos gatos são ligadas à alimentação? O principal é o excesso de alimentação. Então, é o excesso de alimentação que vem a obesidade, Exato, as síndromes metabólicas que a gente fala, que é a obesidade, a diabetes, ou quando eles ficam muitos, às vezes, bem gordinhos, eles também têm dificuldades articulares, porque os gatos, eles têm essa necessidade de subir nos lugares, né? Sim. Então, se eles começam a ficar muito pesados, eles também têm doenças articulares, como a gente. Então, eu acho que o principal é isso. Então, a gente tem realmente que controlar a alimentação deles, o quanto eles comem, para eles não desenvolverem. E isso não é só controlar a alimentação, tá? É muito importante que eles tenham atividades para fazer durante o dia. E hoje, né, com essa questão do comportamento felino, tem muita comportamentalista hoje em dia de felinos, elas também exaltam muito essa questão de você ter que... toda vez, por exemplo, o que acontece na natureza, às vezes até o próprio caçar para eles é uma brincadeira. Então eles gostam de, né, entre os filhotes eles dão o bote um no outro, caçam e tal. Tem um desafio então, ali. Exato. Aí as pessoas, os comportamentalistas falam muito isso, de você dar uma alimentação como uma recompensa de uma brincadeira. Então você vai pegar aquela pena ali que o gato gosta, né? Corre atrás da pena, joga a bolinha, faz ele catar o ratinho, não sei o que, e depois que ele terminou aquela atividade, você oferece a comida. Então seria, na verdade, como se ele tivesse caçado aquela comida. Que legal. Você entendeu? Então isso pro gato é uma atividade, porque eles precisam distrair a mente também. Eles ficam entediados, eles têm problemas psicológicos, é que nos cães, às vezes, é mais evidente, que o cão vai lá, come a pata, enfim, tem toda aquela questão, né, que é mais visível. No gato é menos visível, mas não significa que ele não tenha. E até, hoje em dia, para essa questão da obesidade, para o gato não comer toda aquela quantidade de comida de uma vez, são lentificadores de comida. Você parece assim, existem vários tipos, mas parece meio um prato com uns furos, você coloca a ração nesses furinhos, que é difícil pro gato comer. Certo. Então ele vai ficar tentando caçar aquilo de algum jeito. Ou você esconde pequenas porções em casa, dentro de cubinhos, dentro de tubos, e ele fica o dia inteiro tentando caçar Gera aquela uma interação, comida. Então é um passatempo para ele. Então, isso também é interessante. Então, a gente tem também isso que a gente fala que, na verdade, é um tipo de enriquecimento alimentar para eles, né? E faz todo sentido mesmo. Sim, porque é assim que eles fazem na natureza. Porque se fosse eu mesmo, fosse um gato o dia inteiro dentro de casa, eu ia ficar maluco. Você fala, o dia inteiro ali faz o quê, né? Come, dorme, e realmente não gasta caloria, né? Com certeza. E essa questão, se ele engordou, é possível emagrecer? Sim, é possível, exatamente. Ele tem que passar por um veterinário, ver o score corporal dele, aí o veterinário vai calcular aquilo, porque muitas vezes as pessoas erram também. Por exemplo, vamos supor que o peso corporal de um gato seja o ideal daquela raça, ou enfim, de um gato sem raça, seja 4 quilos. Aí o gato tá com 8. Cara. Aí tá com 6, menos 8 seria o dobro. Tá com 6 quilos. Aí você vai lá na embalagem e lê ração para 6 quilos é 100 gramas. Não, mas você tem que ver ração para 4. Porque é o peso que ele deveria ter, não o que ele tem. Entendeu? Certo. Então, de repente, as pessoas erram muito nisso. É o peso que ele deveria ter. Então, ele deveria ter 4, não é 100 gramas. Ele tem que comer 70, entendeu? Uhum. Então, tem isso. Então, você precisa se atentar, na verdade, ao que seria o peso normal e natural daquela raça ou daquele tamanho de gato. E curiosidade, se a pessoa pegou uma ração seca, ração tradicional, e coloca um pouco de água ali para comer junto, isso é ok? Existem, hoje, sabe que nos Estados Unidos existem muito alimentos liofilizados. Que é isso? Liofilizado é aquele alimento que você retira a água. Então, imagina, tipo,
Desidratado. Desidratado. Seria mais ou menos aqui um processo um pouco mais sofisticado, mas é isso. Né? É tipo que às vezes os astronautas comem na Lua, sabe? Sei. Então, você hidrata aquela comida, então você põe água. Isso sim, é que o que acontece muitas vezes, se você hidratar uma comida, uma ração que é seca comercial, ela vai partir do mesmo princípio de uma ração úmida. Ela vai acabar fermentando. E ela não fica num sabor que o gato goste tanto, entendeu? Entendi. Então, o que a gente faz muitas vezes, às vezes, é pegar esses sachês que já são comerciais e acrescentar, de repente, um pouquinho de frango, acrescentar alguma coisa a mais, mas também sempre pensando no balanço nutricional do que o gato precisa comer. E ele enjoa do alimento? Tem que ter uma rotatividade em sabores? Isso é muito de animal para animal, tá? Mas sim, existem alguns que enjoam, existem alguns que comem a mesma comida pro resto da vida. Isso aí é individual, não dá para saber, Entendi. mas existe. E acho que o que acontece muito, o que eu tento sempre falar para as pessoas assim, que eu acho que eu sempre falo isso para os criadores, porque eu faço consultoria para alguns gatis. Que bacana. Então eu sempre falo, acostumem os filhotes. Isso não serve pessoal para criador, sabe? Serve para quem trabalha em ONG, para quem está com bebês, gatinhos, né? Certo. Que vão participar daquele desmame, né? Do leite da mãe para a introdução alimentar. Acostumem os gatos a comerem diferentes tipos de texturas. Por quê? É prático a comida seca, e o gatinho sai, ele começa a comer só aquela comida seca. Aí, se algum dia ele tem algum problema que você precisa introduzir uma dieta úmida, ou você começa a ter essa conscientização que ele é mais saudável para ele comer uma comida úmida, ele não vai querer. Porque ele não foi. Eles têm um período, né? A mesma coisa de sociabilização, ou um período de aprendizagem, de janela de aprendizagem, quando eles são filhotes. Então, é igual uma criança, né? Você tem filho e tal, não sei se você sabe. O que você precisa fazer para as crianças? Apresenta a banana picada, a banana amassada, um pedaço de... Porque a gente sabe que ele vai ter aquela lembrança, por mais que na adolescência ele não vá comer nada, no futuro, né? Já se sabe por estudos que se ele teve uma boa apresentação a diversos tipos e texturas de alimento, ele vai ter mais facilidade de aceitar quando for adulto. E a mesma coisa para o gato. Então, é importante você dar diferentes texturas, dar pedaço de carne para ele comer, dar um patê mais triturado, dá um patê com mais pedaço, dá ração seca também, entendeu? Acostuma a diferentes tipos de texturas para que algum dia esse gato precise comer por questões de saúde ou uma doença, você consiga fazer com que ele tenha uma transição de alimentação muito mais fácil. Então essa introdução alimentar nos filhotes é super... É muito importante. É fundamental para dar menos trabalho, digamos, por depois. Exemplo, eu já tive gatos, quando eu tive essa consciência na faculdade, né, e depois na pós-graduação, e aí eu lembro que eu tinha uma gata que era bem mais velha, a Mel devia ter tipo uns 10 anos, e aí eu comecei, não, vou dar só comida úmida, aí eu precisava dar comida úmida para ela tinha um quadro de diabetes, então eu queria fazer ela não comia, ela olhava, podia ser filé mignon, ela olhava e falava, não quero, eu quero croque-croque, eu quero meus sucrilhos, tipo, porque ela estava acostumada com eles têm esse vício de mastigar uma coisa crocante, eles podem desenvolver isso, e a mesma coisa o oposto também, se você só dá uma alimentação seca, úmida, aliás, um sachê para a vida inteira ele foi acostumado a comer sachê ou comida úmida, você quer acrescentar uma comida seca, ele não come. Então, por isso que hoje em dia no gatinho eu opto por fazer esse mix, meio seca e meio úmida, e depois o tutor eu oriento com o que é melhor, mas a decisão é dele. Se ele der só úmida, ele vai comer, porque já estava acostumado. Sim. E se quiser seca, ele pode dar também. Legal, interessante. E agora, pegando o gancho dessa questão da introdução alimentar dos filhotes, existe ração específica para cada fase da vida? Para cada fase, sim, Diego. Eu acredito assim, que, por exemplo, o que eu sempre falo para as pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu também gosto de comparar os bichos com as pessoas, não humanizando, mas é porque somos todos mamíferos. Então, se você pensa como um bebê, então a criança, o bebê nasceu, ele mama. Então, ele precisa daquele leite materno e toda aquela questão nutricional, que tá, daquele aporte. Depois que ele desmama, o seu filho começa a comer, ele deveria comer uma comida diferente da sua? Não. Ele poderia comer um arrozinho, um feijãozinho, uma coisinha, entendeu? Talvez um pouco menos de tempero. Mas eu não acho que tem uma diferença tão grande. Tem um aporte nutricional, que talvez quando os gatos estão em fase de crescimento, eles precisam de uma quantidade de caloria maior. Eu até concordo. Então, uma ração de filhote, tá ok, você dá, entendeu? Só que se aquele gatinho foi amamentado por um período... ideal ali pelo pelo menos 30 dias, 45 dias, depois ele teve um desmame gradual, eu não sei se a necessidade dele comer ração de filhote até 1 ano de vida
vale, tá? Mas Sim. assim, até uns 4, 5 meses, tal, depois você pode passar para uma ração de adulto, principalmente porque esses animais muitas vezes vão ser castrados, né? Hoje em dia se castra muitas vezes os gatos mais novos, antes de 1 ano. Sim. E aí, quando você castra, o metabolismo diminui e aí ele vai precisar de menos quantidade de caloria, que é uma ração de filhote, tem muita quantidade de caloria. E essa questão nutricional, mais cálcio, tá? Mas cálcio, sabe, ele já não mamou também bastante o que tinha, tá em fase de crescimento, não significa que vai faltar. Numa ração para adulto também vai ter cálcio, né? Claro. Agora, ração para gato castrado é interessante também, porque é menor quantidade de caloria. Então, ok. Ração para gato idoso, já fico meio na dúvida se valeria a pena. E o que na verdade teria? Algum suplemento para articulação? Mais cálcio, algo assim? Alguma coisa assim, mas eu não sei se também compensaria. Às vezes tem uma questão muito... de marketing isso, né? Então, eu falo, assim, o que eu mais fico abismada é principalmente com cachorro. O gato agora começou essa moda. Mas para cachorro, você vai num pet shop e tem ração para Shih Tzu, ração pra Golden, ração pra não sei... Gente, uma pessoa preta tem que comer diferente de um branco? Que tem que comer diferente de um japonês? Que tem que comer diferente de um chinês? Chega a ser quase um racismo isso, entendeu? Então, assim, eu não sei se... E assim, por dentro eles são praticamente iguais. Você pode ter uma diferença... Às vezes, assim, na questão, por exemplo, estrutural de mandíbula, né? Precisa de mais facilidade para mastigar, então o grãozinho, em vez de ser achatado, tem que ser... Pode, mas será que vale, assim? Claro, eu não as empresas todo mundo tem que ganhar seu dinheiro, sabe? Mas assim, às vezes eu vejo as pessoas, né? Não, nossa, eu não posso trocar porque o meu era de Shih Tzu e a Shih Tzu pra Lhasa. Cara, nem eu sei diferenciar um Shih Tzu de um Lhasa, entendeu? São práticas para não ser quem é criador, são bem parecidos, então... Eu acho que tem muito essa questão do marketing envolvido também. E aí entra, nisso. Eu me perco total em rações para cachorro, porque tem, além das raças, tem para filhote, para idoso, para diabético, para castrado. Filhote de grande porte, filhote de pequeno porte, tudo bem, né? Um de grande porte você vai dar para um mini, né? Cachorrinho, ele não vai conseguir mastigar. Mas será que um cachorro tão grande precisava comer um grão daquele tamanho? Não podia ter um médio, um meio termo, sabe? Claro. Mas tudo bem. É o que eu falei, cada um precisa ganhar de algum jeito seu dinheiro. Exatamente. Na questão da alimentação, deve ocorrer também a humanização dessa alimentação, assim como ocorre muito com os cães. Uhum. E isso traz diversos aspectos positivos e negativos, né? O que você pode pontuar de importante? Eu acho que tem isso, assim, por exemplo, leite é uma coisa que eu sempre vejo. Por que o gatinho não pode tomar leite? Tá? Tem essa questão de querer dar coisas que a gente come para os animais, assim, eu vejo muito isso. E é o que eu sempre volto a falar. A gente tem que respeitar, somos todos mamíferos, mas eles, por exemplo, são só carnívoros, né? Os gatos, até dos cães e das pessoas, até tá um pouco mais parecido, porque nós também somos onívoros, comemos carne e carboidratos, legumes, enfim, vegetais. Os gatos não, né? Então, você de repente estritamente carnívoro. Então, o pouco que eles têm de carbo é aquele carbo que já é um pouco mais, não é um carbo tão complexo. Então, às vezes, a gente dá alguma coisa que a gente come pra eles, simplesmente, ele tá com vontade, você tem que tomar cuidado, né? A vontade na sua cabeça ali, né? Exatamente, a vontade está na tua cabeça. Ele nunca experimentou, como é que ele vai saber se ele tá com vontade? Claro. E a mesma coisa de petisco, né? Todo mundo acha que precisa dar petiscos. Coitado, ele come só aquilo. Mas se ele tá comendo aquilo, vai mexer em time que tá ganhando, entendeu? Não inventa. Pode dar um petisco, de repente, pra fazer, você quer ensinar alguma coisa, sabe? Ou agradar de alguma forma, mas também uma recompensa você pode dar, mas também tem cuidado, né? Porque você monta uma dieta para o animal que tem aquela quantidade de caloria. Não, tô super seguindo, doutora, mas tipo, ele come 10 petiscos por dia. Então, ou ele tem uma intolerância alimentar, ele come uma ração hipoalergênica, só que ele tá dando aquele petisquinho que vem naquela latinha que, pinga óleo, sabe? O que adianta você dar uma ração hipoalergênica se o gato tá comendo um petisco que é fora que tem, na verdade, aquele alérgeno dentro do petisco, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E assim como os cães, os gatos também, eles se acostumam com o paladar? Como assim? Por exemplo, cães, às vezes... as pessoas humanizam dando pedaço de pizza, dando pão. E o cão acostuma depois. Ele não quer comer ração porque ele quer um outro tipo de alimento. Eu acho que também sim. Mas eu acho que as pessoas ainda fazem isso menos com os gatos do que com os cães. Porque o gato, ele não come qualquer coisa. Se você der um pedaço de pizza pra ele, raramente ele vai comer. Ele vai olhar e falar, o que é isso, né? Graças a Deus, ele ainda tem essa consciência. Então, por exemplo, a gato, raramente ele sobe em cima da mesa e tenta pegar a sua comida. A não ser que você esteja comendo, tipo, um pedaço de salmão, uma lata de atum. Aí, lata de atum, eu falo, pra abrir lata de atum na minha casa, eu tenho que me trancar na despensa, fechar a porta, quase pôr o atum no pão e sair comer ali dentro. Porque aí atum pra eles, o peixe pro gato, é uma coisa que
É o ápice é um do... cheiro muito forte, é um cheiro muito... Por isso que até a gente fala, para evitar, por exemplo, quando se faz uma alimentação natural, evitar até colocar peixe na alimentação natural, porque o peixe é muito viciante para ele. Então isso sim pode fazer com que ele vicie num tipo de alimento e não queira outros, porque tem peixe. E o peixe, às vezes, o valor nutricional dele não é, né? Os nossos peixes, infelizmente, no Brasil, o valor nutricional deles não é tão grande, né? Sim. Então... E é mais pelo aroma que é muito forte, Exato, então. é. Então, às vezes, eles têm isso também. E a questão de rações com prescrição médica? Então. E aí já entra, que não é a parte comercial, é a parte realmente que existe. Então, quer dizer, se seu animal tem diabetes, ele precisa de uma dieta específica, igual para ser humano. Muitas vezes, né, o ser humano às vezes toma remédio para diabetes, ele podia simplesmente consertar a diabetes dele com uma alimentação adequada. E para o gato também é isso, ele pode consertar a alimentação dele com a doença dele com uma dieta adequada. Então, sim, existe rações para gatos que têm diabetes, rações para gatos que têm alergia, como uma hipoalergênica, uma alergia e intolerância alimentar, ou para gatos que têm doença renal crônica, ou que têm cálculo renal, dependendo do tipo de cálculo. Só que é o que eu sempre falo, são dietas que devem ser prescritas por veterinários. Nos Estados Unidos, você não chega num pet shop e compra uma ração renal. Ele vai falar, não, cadê a receita do veterinário? Entendi. Porque aquilo é tratado como se fosse uma coisa, uma ração medicamentosa, entendeu? Claro. E aqui não, a pessoa, tipo, o gato já fez um dia um xixizinho com sangue, já vai dar uma ração renal. Pô, mas às vezes ele não tinha nem problema renal, ele tava com uma cistite ou um cálculo. Aí é totalmente diferente de uma dieta para um animal que tem doença renal crônica, uma falência renal ou qualquer coisa, para um animal que tem um cálculo. Certo. E existe algum tipo de ração que aqui no Brasil que seja manipulada, por exemplo? Existem ração comercial seca não, mas as dietas úmidas sim, isso é muito interessante. Existem muitos nutrólogos veterinários hoje em dia que você até eles fazem até atendimento online. Se você, por exemplo, se eu como clínica indico que você precisa, que seu gato precisa de uma dieta ou você quer fazer uma alimentação natural, eu te dou um encaminhamento e você passa com ele e ele vai fazer uma dieta específica para o teu animal. Por exemplo, ele tem intolerância, você descobriu que ele tem intolerância a, sei lá, proteína de porco. Aí ele vai fazer uma dieta específica para essa. Ou ele não pode comer alguma coisa, ou ele precisa emagrecer, ou ele tem algum problema outro de saúde. Aí uma dieta que tenha mais seja mais ácida ou mais básica, depende do tipo de cálculo. Então, isso pode ser formulado. Mas isso é uma coisa muito mais, não é caseira do que uma dieta comercial, não, né? Sim. Comercial são só essas mais abrangentes mesmo. E a alimentação mais saudável, digamos, tem um aspecto na pelagem de melhora? Sim, assim? Tem. Na verdade, a pelagem é igual igual a nossa pele e nosso cabelo, né? Tá totalmente relacionado com o que a gente come, para os gatos também. Então, muitas vezes as pessoas falam, meu gato tá com problema, tá caindo pelo, tal, quer um suplemento para pelo. E muitas vezes você não precisa de um suplemento para pelo, você precisa simplesmente de uma alimentação boa. Sim. Se você tiver uma boa alimentação, você não precisa suplementar. Então faz sentido. Só que assim, queda de pelo em gato acontece, entendeu? É a mesma coisa, eu sempre falo, não acha que um gato não vai soltar pelo, não existe. Vai soltar pelo se for um gato de pelo longo, vai soltar pelo longo, se for um gato de pelo curto, vai soltar pelo curto. Porque é normal, eles têm essa troca de pelagem, não significa que é uma deficiência alimentar. Sim. Mas a beleza da pelagem pode sim, mais brilho, menos brilho, mais volume, pode estar ligado com certeza à alimentação. De acordo com a época do ano, a troca de pelagem muda? Sim, muda. Aqui no Brasil, por exemplo, é até engraçado, os meus gatos que são ragdolls, quando eles vêm da Europa, por exemplo, eu trago um gato da Europa, ainda mais que lá é trocado, né? Então lá é inverno, o gato vem que parece uma bola de pelo, chega aqui e fica pelado. Por quê? Porque graças a Deus que ele fica, senão ele ia morrer de calor. Então é um reflexo do próprio corpo que eles fiquem com menos pelo, né? Então é igual aqui, como a gente, graças a Deus, não tem uma variação tão grande de calor. De inverno pro verão, a gente praticamente é verão o ano todo. Então os gatos deles acabam ficando sempre com uma pelagem menos densa do que os gatos que moram em lugares mais frios. Então eles têm essa queda de pelo, né? Não tem jeito. Quando esfria, eles montam um casaco maior e quando esquenta, eles soltam aquele pelo para fazer um controle térmico. Certo, e aí a escovação do gato também é bom. Escovação é importante, por conta daquela questão de bola de pelo, né, também. Porque o que acontece, os gatos, como é que eles se limpam? Se você não escovar, o que vai acontecer? Aquele pelo ou vai acabar caindo naturalmente, mas ele não vai cair todo, ou ele vai lamber. A língua dele é cheia de espículas, é como se fosse uma mini escova, né? Todo mundo fala, é áspera, é áspera. É uma lixa. Então, é uma lixa, ele vai se lambendo inteiro para tirar todas as... Por isso que gato não precisa tomar banho, porque ele mesmo se lambe todo e tira toda aquela sujeira.
E aí ele engorda, só que a sujeira vem pelo, claro, porque ele tá soltando Com pelo por certeza. algum motivo. E aí ele começa a ingerir muito pelo, e aí aquilo forma uma bola de pelo dentro do estômago dele. E aí aquela bola de pelo existem duas opções, ela tem duas vias para sair, ou a de baixo ou a de cima. Se sair por baixo é o melhor dos cenários, entendeu? Sim. O que não pode é ficar parado. Sair por cima é desagradável, as pessoas ficam preocupadas. Ah, ele vomitou aquela bola de pelo. Mas assim, melhor vomitar do que aquilo fazer uma obstrução. Então, muitas vezes as dietas hoje em dia, tanto as comerciais quanto as naturais, a gente põe uma quantidade de fibra um pouco maior, exatamente para que eles ajudem a digerir essas bolas, né? Esse pelo, eles sejam eliminados com mais facilidade. Que legal. também. E talvez nem juntar, né? Esses É, pelos no exatamente. estômago. Porque se você escova, porque ele falou, se você escovar, o ideal é que você escove o seu gato, mesmo que seja um vira-latinha de Sim. pelo curto, ou uma raça de pelo curto, você escove para ajudar ele a soltar esses pelos, porque senão ele mesmo vai acabar engolindo aquilo, né? Que claro, um monte de pelinho desse tamanho Com certeza. trava menos do que um monte de pelo comprido, né? Claro. Então por isso que os gatos de pelo comprido a gente precisa escovar mais. E puxar o tema da sua criação de gatos. Uhum. A alimentação é um dos principais desafios ou não? Sim, eu acho que sim, porque principalmente porque bom, primeiro que a parte reprodutiva, né, para você conseguir reproduzir saudável, você trabalha com A melhoria genética, a melhoria né? não é nem genética, é questão assim da fase de vida, né? Pensa numa mulher gestante, ela precisa consumir mais calorias. Então, tudo isso para poder ela estar gerando outras vidas dentro dela, né? Então, a alimentação hoje em dia, e hoje as empresas também estão muito focadas nisso. Antigamente não existia ração para gata gestante. Na verdade, nem se queria que gato se reproduzisse, né? Antigamente. Sim, exatamente. Hoje em dia você tem ração para gata É lactante. mesmo? Tem. Que legal. E aí isso é interessante, porque é uma ração que realmente tem o ácido fólico, tem algumas coisas mais importantes, tem um valor de gordura, né? De proteína Sim. maior. Então você tem, se você não for dar uma ração gestante, você precisa dar uma ração de boa qualidade, pelo menos. E aí, para esses filhotes, uma alimentação que eles consigam fazer uma introdução alimentar. E a maior dificuldade também é quando você entrega esses gatinhos para as pessoas, você tem que orientar também. Então é legal que você tenha uma parceria com uma ração, que você tenha com uma empresa, né, para você ter um feedback também sobre isso, né? A gente sabe que se faltar nutrientes básicos, eles podem ter malformações, né, nos fetos e tudo mais, ou dificuldade mesmo de se reproduzir. Você falou que de filhotes ele é mais a ração mais calórica, Sim, né? mais calórica do que num gato adulto. Isso devido ao estilo de vida de um gato filhote? Não, porque ele está em fase de crescimento, então o metabolismo dele está muito acelerado, é muito mais acelerado, ele precisa de mais calorias, ele tá explodindo o crescimento dele, do que uma pessoa que é adulta, que na verdade a gente só cresce para os lados, né? E eles estão crescendo para cima, então o metabolismo deles normalmente é mais acelerado para poder fazer tecido, massa muscular, então eles precisam realmente de mais caloria. E muitas vezes se fazia isso antigamente, dava ração de filhotes para as gatas gestantes. Até se faz hoje em dia isso, porque é uma ração mais calórica. Mas hoje em dia já formularam rações específicas para gatas gestantes também. Então na sua criação você é adepta dessa alimentação natural? Sim, eu sou adepta, mas é o que eu falo, eu faço um mix. Então eu uso alimentação natural, ao invés de dar uma alimentação industrializada úmida, então ao invés de dar sachê ou lata ou essas úmidas comerciais, eu faço alimentação natural. Então lá, toda semana, pelo menos, eu cozinho um panelão aí de 5, 6 quilos de comida. Que legal. Aí processo tudo no processador, ponho em vários saquinhos, deixo congelado e vou tirando todos os dias para dar para os gatos. Além disso, eles ficam com a ração seca lá em casa à vontade, porque tem bebês, tem mães, então eles têm a ração seca também. São bem cuidados, hein? São. Eu falo que eles são mais bem cuidados do que eu. Tem um cardápio semanal um cardápio ali. semanal. Às vezes eu filmo lá nos stories, as pessoas falam, nossa, mas tipo, cenourinha, chuchu, tudo aí, às vezes eu ponho couve, ponho tudo que você pode imaginar, porque precisa de um pouco de, principalmente vegetais, às vezes folhosos, que são mais escuros, né? Que tem mais fibra e menos quantidade de carbo, então eu coloco, e aí vai, né? Víscera, vai fígado, às vezes até coloco rim, dependendo do que eu acho no açougue, assim, eu faço um mix, e mas hoje, é tudo bem balanceado. Que tá imaginando a cena ali, banquete pros gatos. Exato, é bem legal. Você tem ideia da quantidade de gramas por dia que ele é necessário Eu não ingerir? consigo, eu vou ser bem sincera, quando você tem um gatinho e muitos gatos, né, que estão ali, assim, 3, 4 gatos no mesmo ambiente, você não consegue, é muito difícil, os tutores também têm essa dificuldade de controlar a comida que você dá
para aquele, por exemplo, depois num potinho ali, Imagina. pro cachorro é mais fácil, porque o cachorro comeu tudo ali, né, naquela hora. Quando você tem 3, 4 gatos em casa, você vai deixar uma comida à vontade? Quem disse que foi a Fifi, o Zé ou o Mané que comeu a comida? Verdade, Você não sabe, né? A não ser que você fique ali olhando. Então tem essa dificuldade. Isso é uma coisa que os tutores têm reclamam bastante, a gente ainda não achou uma solução e vai ser bem difícil achar, porque você teria que separá-los, né? Então eu sempre Com falo que o certeza. ideal é você conseguir uma ração que adeque mais ou menos a todos né, aquela população felina que você tem. E aí você controla de algum jeito, né? Ou se precisar entrar com alguma suplementação para um, para outro, por conta disso. E como identificar algum gato que precise? Claro que você é veterinário, você tem um olhar mais clínico. É o que eu falo. Aquele mas animal começou a no perder dia a dia. peso, entendeu? Ele tem sempre um peso Alguns que sinais você considere clínicos, ideal, né? Tá emagrecendo, tá engordando. Perda de pelo. A perda de pelo, a pelagem tá mais opaca, entendeu? Isso são problemas que podem ser deficiências nutricionais. Então, eu acho que o principal, assim, que o tutor, ou ele tá recusando a comida, né? Você tem um gato só, você coloca a comida ali e passa o dia inteiro ele não tá comendo. De repente, ele tá com alguma outra doença, né? Eu falo que muitas vezes os gatos, eles são mais silenciosos que os cães, né? Pra apontar doenças. Eles não se expressam, né? Não Eles tem não, eles escondem. Por exemplo, o que acontece? Um cachorro, quando tá com dor, o que ele faz? Ele quase olha e pra você fala... na verdade, você pisou na unha dele, ele já tá, né, se arrastando, se joga no chão. O gato, não, se ele tá com algum tipo de dor, eu sou gateira, né? Ele é mais inteligente. Ele vai fazer o quê? Ele deixa de se movimentar. Porque eu tô com dor. Eu não vou ficar me mexendo se eu tô com dor. Então ele vai ficar deitado. Então aquele gato que começa a dormir o dia inteiro. Ele começa a dormir o dia inteiro. Ele não dormia, ele era um gato ativo, de repente ele começa a dormir, ele não quer mais brincar. Então provavelmente ele tá com alguma coisa. Ele tá se sentindo mal e não quer... Porque é aquele negócio, na natureza, ele precisa poupar energia para um momento de luta ou fuga. Então eu vou poupar o pouquinho que eu tenho, descansando, porque vai saber quando eu vou precisar usar. Vou te falar que eu vou colocar essa palavra no meu vocabulário, hein? Luta ou fuga dos gatos. Luta e fuga, mas é Mas assim. é verdade. Você imagina até na natureza como funciona. Então eles são tanto predados quanto são predadores, né? Então eles precisam caçar e são caçados. Então eles estão o tempo inteiro em alerta. Eu adoro esse programa de Discovery, Animal Planet, eu acho demais. Mas se você vê, é isso aí. Você continua atendimento clínico? Olha, para gatos? Hoje em dia, o meu foco é consultoria para gatil. Então, eu presto consultorias para gatis, tanto na parte de reprodução. Então, eu tenho ali alguns cursos que eu fiz sobre reprodução felina. Então, eu presto consultorias. E eu clinico principalmente para os gatos que saem do meu gatil, assim, porque senão eu também não dou conta de Com tudo. certeza. Eu tenho que tomar conta do meu gatil, da minha criação. Então, alguns gatos daqui da região eu chego a atender, que são meus, né, que eu vendi para alguém. Mas o meu foco, principalmente, hoje em dia é consultoria para gatil. Tanto na parte nutricional, né? Tanto na parte de vacina, quanto na parte de reprodução. É o que eu costumo fazer. Você gosta dessa parte clínica ou gosta mais da criação? Da criação. É mesmo? Da criação. Que interessante. Da criação. Mas dá um trabalhinho, não? Dá um trabalho, mas é aquilo que eu falo. Tudo que você faz com muito amor deixa de ter trabalho, né? Graças a Deus. Então, eu amo muito o que eu faço. Eu tenho sorte de todos os dias fazer uma coisa que eu amo. Então, pra mim, o trabalho é muito mais trabalhoso. Com certeza. Muito menos, na verdade, né? Sim. Até essa parte do preparo da alimentação. Exato. Você passa com carinho ali. Exato, porque gosto, né? Então. Você tem algum apoio de alguma marca, assim? Hoje em dia a gente está fazendo uma transição de marca, né? De ração que eu trabalhava. Trabalhei muitos anos com a Royal. Pode falar as marcas? Pode, tranquilo. E agora estou fazendo uma transição com a Fórmula Natural, que é uma ração nova que está vindo para o mercado. Então, eu fui visitar a fábrica, conheci eles. E agora estou fazendo exatamente como eles estão entrando no mercado, eles estão fazendo. Sim. É uma parceria dupla, de mão dupla. Então, bacana. Eles estão me usando como teste e eu estou testando a ração ganha-ganha ali. Então a gente está fazendo todo um trabalho. Eles desenvolveram também ração para criadores, né? Porque também tem isso. Muitas vezes a gente não pode comprar pacotinhos, né? Para cachorro você ainda vê pacotão de ração. Para gatos, raramente você vê, né? Você vê aqueles pacotes pequenos. Para um criador fica inviável. Então, eles estão vendendo sacarias maiores ou fazendo rações para gatos distantes. Então, a gente está com uma parceria bem bacana. Mas eu evito fazer parcerias muito fixas, exatamente para ter essa liberdade de poder experimentar um pouco de tudo. Com entendeu? certeza. E já que você já deve ter uma noção da qualidade nutricional da alimentação natural que você faz. Então, você tenta complementar ali, né? Exatamente. Eu sempre falo, não adianta vir para mim querendo parceria com fidelidade absoluta, porque eu não vou dar só alimentação seca, entendeu? Claro. E alimentação úmida, pra gente que tem mais gatos, fica muito caro.
Entendeu? Imagina Imagina. se eu for dar um potinho de R$ 10 para cada gatinho que eu tenho, entendeu? Todos os dias, 2 vezes por dia. Fica muito E caro. também não existe sachês grandes, né? Por Não, exemplo, não pacotes, existe, é não. tudo porções Então o pequenas, custo né? realmente é muito mais barato se você fizer em casa. É igual comer fora e fazer comida em casa. É verdade. Entendeu? É a mesma, é o mesmo. Você paga pela comodidade, né? Com certeza, muito legal, hein? Acho que a nossa conversa esclareceu muita Ah, que informação bom, sobre que todo bom. mundo. Quem quiser te encontrar? Ah, ó, o melhor jeito é no Instagram do Gatil. É Eu mesmo? acho Qual que é que é? o mais fácil. Chama @regburt. RAGBURT. Lá tem o Instagram do Gatil. Tem o meu Instagram pessoal também, que tem algumas dicas de criação, que eu tô reformulando lá, que é Ju_Torello. Bacana. Acho que lá é o jeito mais fácil. E Ragdoll, por que Ragdoll? Por que surgiu na sua vida Ragdoll? Olha, eu sempre fui gateira, né? Sempre gostei de gato desde pequena. Tive gato desde os. Acho que meu primeiro animal de estimação foi um gato quando eu tinha 4 anos de idade. E aí sempre tive. E aí quando eu entrei na faculdade, tava fazendo estágio, fui atender uma senhora, fui fazer uma consulta de domicílio junto com o veterinário que eu tava acompanhando. E aí eu entrei lá e aí a mulher falava comigo e segurava o gato, e o gato assim, ó. Largada. Tipo, e aí ela ia falando e eu falava, cara, esse gato tá muito mal. Eu pensava, nossa, gente, o gato deve estar mega doente. Porque ela falava e o gato não se mexia, assim, sabe? Ele Sim. tava derretido no colo dela. E era assim, pra quem ama gatos, é Felícia, né? Quando você quer esmagar. Então, Claro. toda vez eu segurava os gatos, eles faziam assim, porque no gato ele realmente tem esse negócio de não querer, às vezes, ser muito apertado. Claro. Ninguém, na verdade, quer ser muito apertado. E aí eu vi aquele gato relaxado lá. E aí ela me falou que, na verdade, ela criava essa raça, ela é uma criadora bem pequena. E a gente foi atender um filhotinho lá que não tava bem. E aí eu fiquei encantada, porque eu falei, gente, um gato que fica tal, e aí no colo, né, que gosta de estar junto. E aí isso me impressionou. É claro que não é todo ragdoll que fica Sim. derretido no colo, mas quando são pessoas que eles confiam, eles relaxam, né? Então eles têm esse que não é normal muito nos interessante. gatos. Os gatos, eles não costumam relaxar. Pela luta e fuga. Porque Exatamente. se eles relaxam, quer dizer, principalmente por a barriga pra cima, né? A barriga estão todos os órgãos vitais ali. Ele Você ficar com o barrigão pra cima tá vulnerável. é vulnerável, entendeu? Então, raramente eles ficam de barriga pra cima e eles não gostam muito de ser tocados na barriga. Então, isso do gato dar uma relaxada me encantou, assim, sabe? E realmente Sim. os regs, eles têm essa capacidade. Eles são gatos muito companheiros, assim. Pra pessoa que gosta de estar junto, aí eu falo, você vai ter um ragdoll, você nunca mais na vida vai ter intimidade, você nunca mais vai ter privacidade. Porque eles estão sempre atrás de você, sabe? Aqui, se eu tô sentada aqui, tem um ali, outro aqui, outro ali olhando. Mas é diferente do cachorro, que eles te dão. Como é que eu vou dizer? De Eles liberdade. invadem menos o seu espaço. Sei. Eu acho que o cachorro tem essa questão bacana, assim, de estar toda hora lá alegre e feliz, mas nem você tá toda hora alegre e feliz. E o cachorro, às vezes, ele te exige de uma demanda muito grande. E o gato, ele respeita, sabe, às vezes, mais o seu espaço. Então, ele tá ali do teu lado, mas, sabe, ele não tá, né, ali, sabe, Claro. o tempo inteiro. Então, acho que é de pessoa pra pessoa. Pra mim, eu me identifico mais com os gatos por conta disso. E os regs têm essa questão também um pouco parecida com os cães, de quererem muito a nossa companhia, Sim. mas sem estar tão em cima quanto um cachorro. Essa parte assim. comportamental, essa parte de raças é muito importante a gente passar informação, porque tem pessoas que nem sabem que tem raças que de tem gatos. um comportamento diferente. Gato é tudo gato, né? Mas- Gato é tudo gato, principalmente porque em cão você vê cães pequenos e cães grandes, e você olha para um cachorro, você fala, gente, é um Shih Tzu, né? Ou é um Lhasa, porque eles esteticamente Sim. mudam muito. Os gatos não esteticamente às vezes não mudam tanto, né? Então isso faz diferença também. Então a questão comportamental às vezes é mais importante na raça dos gatos do que às vezes a questão estética. Que E legal. os regs as pessoas me procuram muito mais por conta disso, né? E são gatos muito bonitos, tem olho azul e tal, mas as pessoas vêm mais por conta da questão do comportamento mesmo. De quererem isso, de ser uma gata companheira, dócil, que se adapta muito bem com crianças. Por exemplo, em casa, eu tenho filhos pequenos, então os meus gatos estão o tempo inteiro com as crianças, então eles já Sim. saem de casa amaciados. Eu tenho cachorro, então eles se dão bem com o cachorro, sabe? Então é uma raça bem sociável. Então ela fica entre esse meio termo aí, vamos dizer assim. Claro. Do gato e do cachorro, né? Então por isso tem muita gente que Mas também é quando uma começa- raça ativa que salta, que Sim, caça. brinca. Não é uma raça parada, é uma raça que brinca, tá? O que acontece muitas vezes é que eles são gatos grandes, então eles às vezes não conseguem ser tão ágeis, por exemplo, quanto um Bengal, sabe? Um Bengal, ele vai, pula, é mais ágil porque é um gato mais guinho, mais fino. O Sim. reg, ele é um pouco mais pesado, então às vezes ele não consegue fazer coisas, mas brinca, pula, sobe, então Que legal. quanto a isso é normal. A origem dessa raça é os Estados Unidos, certo? É americana. A origem é americana. Hoje em dia,
Tem muito bons criadores na Europa, né? Eles são bem fortes na Europa também, mas legal. a origem é americana. Excelente. Alguma mensagem para finalizar que você queira dar? Alguma dica para quem quer buscar um Eu gato? acho que é isso, assim, acho que tem que se informar, sabe? Eu acho que muitas vezes, acho que o principal é não pensar que o gato é um cão pequeno. Eu acho que isso é o principal, assim. Então, quando você quer ter um gato, você tem que pensar que ele não é um cachorro pequeno, então não trate como um cão pequeno, mas ao mesmo tempo não venha com aquela falsa impressão de que um gato você pode ter, deixar sozinho em casa, com comida à vontade, eu gosto porque eu não tenho tempo, então eu quero ter um gato. Sim. Se você não tem tempo, não tem bicho. Entendeu? É fato. Não adianta. Você vai querer, você não tem tempo, então vai fazer o quê? Ele entendeu? requer atenção, ele requer necessária. atenção. É diferente de um cachorro, mas não significa que o cachorro talvez precise de mais, porque tem que passear. O cachorro, ele tem mais essa questão da energia, mas o gato, ele também é diferente, ele tem um comportamento diferente, mas ele requer atenção, ele requer estrutura. Você tem que gatificar a sua casa para receber um gato. Então, tem outras coisas que a gente pode vir conversar aqui uma outra vez também sobre isso, mas eu acho que você tem que estar preparado para querer adotar um gato, sabe? Ou para querer comprar um gato, não simplesmente porque você, é mais prático, não. Com certeza. Eu acho que é principalmente Porque tem os comportamentos de luta e fuga. Exatamente. Aprendi, isso aí. aprendi essa palavra. Mas tudo praticamente cai sempre nesse mesmo ponto. Excelente. Gostei aí. muito das conversas, acho que foi muito esclarecedor, que muita bom, informação para gostei quem quer ter gatos, quem já tem. Porque quem tem gato também, os gateiros, né, são muito curiosos, eles buscam muita informação sobre os gatos. É uma característica de quem... Eles são bem informados, muito mais informados. Eu acho que hoje em dia o mercado para gato está crescendo absurdo, assim. Tanto na parte de estética, né, que é o que vocês trabalham aqui, quanto na parte de alimentação, na parte de enriquecimento ambiental, assim, e na especialização de cursos mesmo, assim, sabe? Hoje em dia você tem tudo que é específico, até oftalmo é específico para gato, veterinário para gato, então você tem tudo específico para gato mesmo. Excelente. Eles vão dominar o mundo. Se Deus quiser. Muito bom. Muito bom nossa conversa. Obrigado pela presença, imagina, viu? Imagina. Até o próximo Talkcast. Tchau, tchau.